Fala, galera. Muito boa tarde nessa véspera de feriado. Vamos se acomodando. Estou de olho aqui no chat, no computador e aqui no celular. Me fala se vocês estão me ouvindo bem aí no chat. Me fala se vocês compraram chocolate aí para dar de Páscoa. Só para saber se vocês estão me escutando para a gente seguir. Beleza. Obrigado, Leandro. Vou dar mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Depois a gente parte para nossa pauta aí, que hoje a pauta está recheada, viu, gente? Vamos lá. Aqui, beleza. Bom dia, galera. Obrigado, Chico. Chico, eu migrei minha quarentena aí, cara. Por isso que mudou a vista. Estou acostumado a ver meu corredor aí também, né? Agora vocês não vão ter que mais ficar vendo lá o corredor lá da minha casa. Vamos lá. Gente, vamos começar. Primeiro eu queria agradecer, tá? Todo mundo aí de novo, véspera de feriado, finalzinho do dia, tá? Já vou adiantar aí meus votos, que vocês aproveitem bem os feriados, cada um na sua casa, mas que vocês descansem aí, é um momento de a gente pensar, refletir, tá? Curtam bem, descansem, mesmo quem está em casa, home office, sei que às vezes o pessoal está trabalhando muito, é difícil de desligar. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Hora, tá? Eu sou um dos diretores da InvestSmart. A gente já está 2 semanas fazendo esse projeto nosso de trazer os gestores, montar esses programas ao vivo para um público restrito. Nossa ideia aqui é aproximar as casas e as gestoras de investimento, que a gente tem mais proximidade, que a gente aloca mais. A gente tem um calendário muito legal aí que vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, tá? E hoje a gente trouxe o Roberto Tepperman, que eu vou chamar de Beto já, que já estamos aqui há um tempo conversando, da Leg Mason. Ele é o responsável pela operação da Leg Mason no Brasil. É uma casa que a gente é muito próximo aqui na InvestSmart, então fez muito sentido a gente ter essa conversa. E um pouquinho diferente dos temas que a gente falou aí durante a semana, a gente tem falado muito de Bolsa Brasil, a gente falou de crédito. O legal de trazer uma asset global, e a Leg Mason é uma asset global, você ter uma noção, eles têm aproximadamente 800 bilhões de dólares sob gestão, é que a gente vai poder expandir o tema sobre mundo, sobre economias, outras economias, outras bolsas. Então, usem bastante o chat, tá? Usem bastante o chat para perguntar sobre oportunidades no exterior, sobre produtos de investimento no exterior, que a Leg Mason ela criou vários veículos no Brasil para o investidor brasileiro acessar esse universo no exterior. A gente vai falar disso, inclusive, hoje. E uma coisa importante vocês saberem também, já que a Leg Mason, por incrível que pareça, apesar desse tamanho todo, muita gente não conhece. Então, eu vou pedir para o Beto, na verdade, antes de apresentar a Leg Mason, para ele se apresentar, falar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho de como ele está encarando, enfim, essa fase nova aí que todo mundo está se adaptando. E depois eu pedi para ele, além de se apresentar a Leg Mason para vocês, tá? Beto, muito obrigado aí pela sua presença, cara. Assim, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo tempo. Imagino que esteja curto aí, tá? Por favor, faça as honras, se apresente. Já está com bastante gente aqui online. Fique à vontade. Tá bom, Bruno, obrigado a vocês todos aí da InvestMark. É um prazer estar aqui, enorme, estar junto com vocês mais uma vez. Meu nome é Roberto, ou Beto, como muitos do mercado já me conhecem. Eu tô nessa indústria por volta de 25 anos. E nos últimos anos eu tive a honra de ser convidado para comandar a Leg Mason no Brasil. A Leg Mason é uma holding company que tem hoje cerca de 800 e poucos bilhões de dólares. São 9 gestoras, uma delas deve vocês conhecerem bem, porque ela já é bem conhecida aqui no Brasil, que é a Western Asset, né? É uma das gestoras do grupo. E recentemente a gente, na verdade, assinou um acordo no qual nós vamos se juntar com a operação da Franklin Templeton no mundo, e até o final, depois do ano, provavelmente, com todas as assinaturas dos órgãos reguladores e tudo tiver assinado, a fusão deve acontecer, onde você vai criar uma empresa de 1,5, 1,4, 1,5 trilhão de dólares, o que nos tornaria, na verdade, aí um dos 5 maiores gestores do mundo, né, um dos maiores gestores ativos do mundo,
E só para vocês terem uma ideia que tamanho é isso, isso seria maior que a indústria brasileira de fundos como inteira por completo, e seria exatamente mais ou menos o tamanho do PIB do Brasil, né? Hoje a ideia é um pouco passar para vocês. Hoje nós estamos vivendo, na verdade, né, a era da informação, todo mundo tem acesso a muitos dados, então eu vou sim perder um pouco de tempo com dados, mas eu também vou ir direto ao assunto e como isso impacta, né, o dia a dia de vocês, né? Então, fiquem à vontade, vocês podem fazer pergunta. Eu vou começar com o cenário, depois o Bruno me interrompe, se você quiser ir mudando, ou as pessoas vão mandando pelo chat. Eu não vou ficar olhando o chat, você vai me parando e vai fazendo perguntas, é mais fácil, né? Mas eu vou começar falando um pouco do cenário. Na verdade é o seguinte, esse cenário que aconteceu, né, esse conturbado que a gente está vivendo agora, ele é bem diferente do que a gente viveu, se a gente pode fazer assim, da economia moderna desde aí da primeira grande crise, que foi em 1929. Na verdade, a gente está vivenciando não um cisne negro, como o mercado financeiro chama, mas dois cisnes negros, né? Que no meio dessa confusão toda do Covid, ainda você teve, na verdade, um segundo cisne negro, que foi a confusão armada entre, na verdade, Rússia, né, e Arábia Saudita. São os dois maiores grandes produtores mundiais de petróleo junto com os Estados Unidos, onde eles não concordaram, na verdade, em cortar, na verdade, a produção de petróleo para fazer o ajuste à demanda e manter um preço oferta-demanda equilibrado. Quer dizer, uma coisa que já estava bastante complicada, na verdade, acabou se alastrando para o mercado de commodities. O mercado de commodities é bastante forte lá fora. No Brasil não é tão forte na maioria dos clientes, porque os clientes, na verdade, operam mais com ativos tradicionais. Lá fora, cliente pessoa física opera muito commodity, comprando contrato de petróleo e assim por diante. Essa crise, na verdade, é uma crise bem diferente. É uma crise, na verdade, que você tem um fator principal que ela não vem do mercado financeiro. E isso, na verdade, mexe muito com o investidor. Porque o investidor, na verdade, né, sejam eles stockholders, sejam eles profissionais de mercado, sejam eles investidores finais, não gostam de trabalhar com uma variável, na verdade, que não é quantificável. E essa variável não quantificável, ela se chama coronavírus. Então, você tem, na verdade, pela primeira vez, uma variável que é advinda de fora do mercado financeiro, que não foi criada pelo mercado financeiro, e que ela é difícil de quantificar. Hoje, ela é até melhor quantificável, eu vou apresentar para vocês por que isso, mas no início ela era praticamente impossível de se quantificar. Diferentemente também de 2008, por exemplo, que na época achava-se que seria a pior crise da história nossa depois de 29, a situação bancária ela é muito melhor. Quando você pegou 2008, por exemplo, um índice que a gente usa muito é o índice de Basileia, o Basileia 3, para, vamos dizer assim, bancos de primeira linha, chamado Tier 1, Tier 1. Independente de vocês conhecerem a nomenclatura ou não, o nível de Basileia, quando aconteceu em 2008, estava em 3, 3,3. E o nível de Basileia dos principais bancos americanos hoje está em 13,6. Na Europa, em 2008, estava em 4,2. Hoje está em 12,2. Ou seja, é mais ou menos 4 vezes o índice do que era, na verdade, em 2008. Então, é uma maneira um pouco melhor, uma situação um pouco mais fácil em termos financeiros, de se encarar o que a gente está encarando nesse momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em 2008 criou-se um livro book, um livro deck, no qual você já tem mais ou menos uma ideia de como agir. Mas para você agir, precisou-se aprovar uma série de leis, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, para que bancos centrais, principalmente, pudessem comprar títulos públicos, ou seja, ele comprava título público, dava liquidez para o mercado, alguém queria sair de um fundo, você ia lá, pedia resgate, não tinha para quem vender esse título público, o Banco Central ia lá, comprava esse título público e entregava dinheiro e o fundo fazia a liquidação financeira final. Muito que bem. Agora, a coisa mudou um pouco de figura, porque, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com um imponderável. Então, o coronavírus ele mudou de uma maneira no qual as economias mundiais como um todo, e como eu falo economia, são o dia a dia, a economia real, as lojas, os shoppings, o dia a dia que você, o trânsito na rua que você vivencia no dia a dia, ele
praticamente, acabou, né? Então, assim, as lojas estão fechadas, os shoppings estão fechados, as empresas pararam de vender. E aí, como o mercado começa a vivenciar isso, a primeira pergunta que ele faz é: bom, quanto essas empresas vão vender? Vão vender quanto? Para quem? Qual será o tamanho da queda? Né? Então, o que você faz? Né? Como eu disse, em 2008 você aprendeu várias coisas, você aprovou várias leis, o que permitiu com que, na verdade, se agisse muito mais rapidamente do que você agiu em 2008. Então, você hoje, o que foi feito? Você, principalmente, os bancos centrais, né, deram liquidez monetária, ou seja, liberaram dinheiro para fazer essas compras, né, e as câmaras e os senados dos principais países aprovaram rapidamente, porque as leis já estavam aprovadas, socorros financeiros, ou seja, a parte fiscal, para tentar começar a lidar principalmente com as empresas e os comércios fechados. Tá? Muito que bem. Só para vocês terem uma ideia, e isso é importante saber, quando a gente fala comércio, quando a gente fala, na verdade, shoppings, a gente está olhando para os shoppings locais, para as empresas locais. As empresas grandes, que são empresas com mais de 1.000 funcionários, elas, de certa forma, elas sobrevivem, elas têm caixa para sobreviver. Só que só para vocês terem uma ideia, 59% das empresas nos Estados Unidos têm menos de 1.000 funcionários. E é aí que é o grande problema. Como é que você ajuda essa turma? Então, você aplicou um pacote de 2,2 tri de dólares. Isso representa mais ou menos 10% do PIB americano. Só para vocês terem ideia de comparação, em 2008, quando achava-se que, na verdade, o que foi colocado para o Japão era extremamente elevado, foi de 5,5% do PIB. Nós estamos colocando hoje o dobro disso, fiscal, e mais o dobro disso, na verdade, na parte monetária. Nós estamos falando só nos Estados Unidos de uma ajuda de mais de 4 trilhões de dólares. Isso é muita coisa. Outros países, só para vocês terem uma ideia, Japão, 560 bi de dólares, também equivale a 10% do PIB. Alemanha, 1,3% do PIB, e assim por diante. Brasil ainda incipiente para o tamanho do mundo, mas não tão pequeno como o tamanho de PIB. 6% do PIB, com as medidas anunciadas hoje, provavelmente deve subir para 8% ou 9%, ou provavelmente 10% do PIB. Ou seja, é uma quantidade enorme de dinheiro que ela vai começar a circular. Mas antes dela circular, o estrago está feito. Então, vocês viram a gente observando o pior mês da história da Bolsa Americana e o pior mês da história da Bolsa brasileira. Né? Lá fora não foi diferente, inclusive também no mercado de renda fixa. Para vocês terem uma ideia, né, o mercado, por exemplo, de high yield, que poderia mais ou menos fazer uma analogia com países emergentes, que a maior parte, na verdade, não é considerado grau de investimento, né? Você tem hoje uma taxa, né, implícita que diz o quê? Diz que nos próximos 5 anos 50% dessas empresas raízes irão quebrar. É isso que a taxa diz hoje. Né? Pra você ter uma ideia hoje, um outro dado que a gente gosta muito de ver, ele é o VIX, né? Que é o VIX. Né? O VIX, ele nos últimos 10 anos, ele ficou circulando abaixo de 20, 15, 20. Ele bateu 80. 80 quer dizer o quê? Que a bolsa, o S&P, irá chacoalhar diariamente 5% para cima ou para baixo na média. Ou seja, é muita coisa. Né? Então, assim, em sumo, o mercado está tentando colocar, na verdade, os pingos nos is. A quantidade de dinheiro é muito grande. As economias entrarão em recessão. Quando eu digo entrarão em recessão, porque você só declara tecnicamente um país em recessão quando ele tem 2 trimestres de PIB negativo. Mas elas já estão em recessão. A economia real está fechada, né? Você olha as empresas. Bom, e aí? Como é que eu falei no início, então, que o imponderável do Covid passou a ser mais ponderável, passou a ser quantificado? Olhando os gráficos, analisando, né, friamente isso, o Covid é um vírus, como todo mundo já sabe, e ele tem, por incrível que pareça, né, um comportamento muito parecido na maior parte dos países. Quando a gente olha o gráfico dos países, a partir do primeiro caso de cada país,
Quando ele atinge entre 24, 25 até mais ou menos 30 dias, esse país atinge o pico de casos naquele momento. E o pico de mortes ele está acontecendo mais ou menos numa janela 4 a 5 dias depois do início, na verdade, da máxima que a gente viu de número de casos. Então, hoje, o que você está vendo? Você está vendo já uma Itália caminhando já para um descenso, um declive relativamente forte. Você vê uma Espanha já começando uma curva a inclinar. Você vê os Estados Unidos muito próximo do topo. Você vê a Inglaterra, na verdade, chegando também próximo nos próximos dias no topo. E você vê a Ásia como um todo já num outro momento, né? O mercado financeiro, a melhora que a gente viu nos últimos dias, ela não foi só causada pela quantidade de dinheiro que foi colocado, mas sim porque você começou, de uma certa forma, entender o comportamento do vírus, né? Então, você olhando para isso hoje, a pergunta que vem é: bom, o mercado financeiro é lindo, bonito, mas mercado financeiro não é a realidade das pessoas. Como é que eu resolvo isso? O que está acontecendo com as economias que já estão no pós-vírus? Você tem duas perguntas a serem respondidas. A primeira, haverá uma segunda onda? A princípio, ela está acontecendo, mas quando ela acontece, ela é muito menor de tamanho do que é, na verdade, a primeira onda quando chega no país. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é em relação à economia real. O que a gente tem visto até agora é que a recuperação será uma recuperação mais longa e deverá demorar mais tempo do que se previa. Dois exemplos que a gente pode falar aqui. China, a primeira coisa é recuperação lenta e uma recuperação desigual. Você está vendo uma coisa muito forte, uma recuperação muito forte na indústria, mas ainda você está vendo ainda o varejo e o comércio muito parado. Segundo país que poderíamos falar um pouco mais que um país grande, Coreia do Sul. Coreia do Sul praticamente não houve ainda recuperação, né? Mas a gente precisa aguardar um pouco mais, porque a situação da economia da Coreia do Sul é um pouco diferente. Ela depende e muito da compra de insumos da China. A Coreia do Sul, ela, se a gente puder fazer uma analogia com ela, ela é uma grande montadora. Né? Ela é uma grande montadora de produtos eletrônicos. E grande parte desses produtos vem, na verdade, dos Estados Unidos, perdão, da China. Passos de Europa. A discussão agora é como é que a gente começa a liberar, na verdade, o comércio e a indústria para voltar. E essa vai ser uma das perguntas a serem respondidas nos próximos dias, e o mercado financeiro estará bastante atento a essa mudança. Ou seja, o próximo a fazer essa medida provavelmente será a Itália, depois nós veremos a Espanha, depois a França, junto com a Alemanha, um pouco mais tardia a Inglaterra, falando de Europa, e nos próximos dias também a gente deve começar a olhar um pouco mais perto de Nova York, que Nova York sozinho responde por 35% dos casos nos Estados Unidos, né? Eles estão se aproximando do pico, e daí você começa a ter uma clareza maior de onde a gente vai, em que ponto que a gente vai estar. Então, assim, olhando para frente, vocês vão assistir todas essas ponderações que eu coloquei e, além disso, vão assistir números sobre economia bastante feios. Nós estamos esperando PIB negativo forte para os Estados Unidos, na casa de 2%. Nós estamos esperando, inclusive falando de Brasil, um PIB bastante feio para o final do ano. Esse segundo TRI, esse PIB deve cair, não só olhando para nós, mas olhando para o mercado como um todo, girando entre -8 e -12, né? Voltando a ter uma recuperação Brasil e mundo geral falando, provavelmente no final do terceiro TRI, início do quarto trimestre, tendo um quarto trimestre já razoavelmente positivo, mas insuficiente para gerar um impacto negativo do segundo e do terceiro trimestre. Tá? Então, esse é um pouco, na verdade, do pacote. Mais um ponto que eu queria colocar aqui para vocês.
a gente viu muita gente dizendo, mas fica dando dinheiro no mercado financeiro para investidor, na verdade, que está alavancado e fica comprando posições. É verdade, mas eu costumo dizer que nesses momentos ruim com eles, uma tragédia sem eles. Sem eles não existe liquidez. Né? Pra vocês terem uma ideia, só de desalavancagem, o último número que eu olhei nos Estados Unidos foram mais de 800 bilhões de dólares de desalavancagem. Em algumas operações que vocês já devem ter ouvido falar, chamadas risk parity, né? Operações estruturadas, opções com barreira, algumas operações que a gente usa muito no mercado de commodities, chamado CTAs, e assim por diante. É importante você, na verdade, dar liquidez, porque se essa turma quebrar, você arrasta a economia real como um todo. Enfim, para fechar a história aqui, e eu queria deixar na parte de cenário para vocês, antes da gente ir para frente, esse vírus é um vírus bastante contagioso, né? Isso está muito claro para a gente. Não vai ter como se livrar no longo prazo. Vocês vão perceber que mais de 70%, 80%, provavelmente 90% da população vai pegar esse vírus. Basicamente, o que os governos estão tentando fazer é empurrar um pouco para não lotar os hospitais e você ter espaço, na verdade, para poder agir. As medidas, principalmente de fechar comércio, devem, na média, serem carregadas, na média, por volta do mês inteiro de abril, e a partir do início de maio você começa a ter aí uma melhora específica, mas a economia como um todo, o real, ainda vai demorar. Só para fechar aqui, o que eu digo economia real? Estados Unidos, nesse exato momento, já tem, em 3 semanas, 16,8 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Tá? A nossa visão é que vão ainda mais 3, 4 semanas, né, onde você deve acrescentar mais 20, 25 milhões de pedidos de desemprego, totalizando 40 milhões de pessoas pedindo auxílio-desemprego nos Estados Unidos. É forte, é muito forte. A pior semana, porque o índice semanal pedido em 2008, né, foi de cerca de 680, 690 mil. A gente viu hoje um índice ainda 6,6 milhões de pessoas pedindo auxílio-desemprego. Tá? Esse é um pouco do panorama. Normalmente as crises demoram 13, 14 meses para acabar a recessão. Índices mais positivos de PIB provavelmente só em meio de 2021 e uma coisa mais estável, se nada acontecer mais com a história do vírus, a partir de 2022 a gente deve ter um PIB mais forte de economia mundial e um PIB mais forte para o Brasil. Bruno, passo para você antes da gente caminhar. Tá, não, perfeito, Beto. Assim, que discurso de abertura, né? A gente recebeu agora, eu acho que uma foto panorâmica do mercado global, de como as coisas estão, de como os dados estão, de que a gente tem que se preocupar. Com certeza, algumas das informações que você deu são preocupantes e a gente talvez daqui a pouco volte um pouquinho nelas, para, de repente, falar um pouquinho sobre o raio, de um pouquinho mais da perspectiva de vocês. Mas daqui a pouco a gente vai lá. Uma coisa que eu acho mas uma coisa que eu acho que vai de encontro com o que você falou é que a gente, né, o lado de cá do mundo, tem esse privilégio de poder ver o futuro, que a gente está vendo o que está acontecendo com as economias que já estão há mais tempo passando por isso. Isso você explicou muito bem e acaba que hoje isso impacta muito na sensação do mercado. Assim, o mercado brasileiro, até um pedaço do mercado americano, ele reage vendo como os países que estão nisso há mais tempo já estão reagindo. Então, quando vem uma notícia que o Wuhan tá começando a afrouxar o lockdown, que os países da Europa que sofreram bastante começam a diminuir o número dos casos, apesar de ter alguns países que estão indo para essa segunda onda que você comentou. Achei essa explanação muito interessante. Queria só dar essa pontuada para o pessoal ir aproveitando. Galera, estou de olho no chat, inclusive, também, tá? Então podem fazer perguntas à vontade ali sobre mundo, sobre PIB, sobre bolsas do mundo, que a gente vai tentar responder todas aqui. E uma coisa importante para a galera que está assistindo é que o Roberto dividiu essa live em 3 pedaços aí, a gente vai discorrer sobre eles. Primeiro era esse, que era a foto, então a gente tem agora aqui a foto panorâmica do mundo, tá? Que depois a gente pode entrar num ponto ou outro.
Depois a gente pode ir para a parte para onde vai, que eu acho que é o que a gente vai falar um pouco aqui. E agora, para onde vai? Assim, o que vai acontecer daqui para frente? Quais são as perspectivas e o que tem que acontecer? Tá? E o que falta para as coisas acontecerem? A gente falou e talvez fale um pouquinho mais se o pessoal quiser do Banco Central negativo. Falamos bastante também de como quais são as implicações de ter sido uma crise que não se originou no mercado financeiro como foi 2008. Então, que tem diferente. Assim, eu acho que isso, se tem um lado bom disso, é que o fato de ser uma crise que não se originou natural na saúde, as medidas dos bancos centrais, elas não foram não tiveram muita resistência. Isso foi uma coisa que deu muita agilidade para essa recuperação. E agora a gente entra na segunda etapa, que é para onde as coisas vão, que é com certeza aí a etapa que eu estou mais curioso para escutar, Beto. Então, por favor, se quiser falar disso, já que eu vou começar a colher as perguntas aqui na próxima fase, a gente já soltar uma delas. Tá bom. Bom, vamos lá. Como eu estava falando durante o início da apresentação, o investidor, como que está por trás de tudo isso, na verdade, ele é um ser humano, né? E o ser humano reage, na verdade, conforme as notícias vão saindo. E como todo investidor, o investidor não gosta do imponderável, né? Principalmente quando você tem uma crise onde você tem uma variável que você nunca viu, uma variável que você não consegue quantificar, né? E uma variável que ela acerta em cheio a economia real, né? Ou seja, você está com, na verdade, praticamente todas as grandes economias do mundo paralisadas ou no início do processo de uma reabertura que você ainda nem sabe, na verdade, como que você iria fazer isso, né? E eu costumo dizer, nessa parte que acho que é a mais interessante, é que todos, sem nenhuma exceção, os grandes investidores mundiais, quando você lê um livro sobre eles ou passa a entender sobre eles, enxergam esse momento como o melhor momento dele nos próximos anos para se fazer investimento. Mas como é que ele faz isso? Bom, caiu tudo, está tudo barato, agora está caro, vai vender, não vai vender, como é que a gente vai fazer? Vai deixar de fazer, não vai fazer? Na verdade, o que ele faz é o seguinte, a primeira linha de corte dele é quais são as grandes empresas mundiais, cadeias globais, que teoricamente são empresas que a gente chama premium, que tiveram, na verdade, uma queda de preço extremamente elevada. E por incrível que me pareça, em alguns casos, a gente chegou a ver, e está acontecendo, onde o valor da empresa hoje, via ações, é menor que o caixa líquido da companhia. Nós não estamos falando nem do valor patrimonial da companhia. Nós estamos falando assim, a empresa tem mais caixa líquido do que ela vale em bolsa, né? Então, assim, basicamente, o que nos faz refletir que é pânico, né? Esse primeiro movimento de ajuste de carteira, na verdade, ele já ocorreu, né? Como eu falei, os grandes investidores não são bobos. A conta que ele faz, independente de você ser investidor profissional do mercado financeiro ou não, ele olha esse mercado como um todo e fala, muito que bem, eu tenho essa variável imponderável, mas onde eu invisto? Como eu coloco isso? Como é que eu faço lá fora para colocar esse dinheiro? Então, o primeiro movimento dele é quem serão os ganhadores no momento atual, vivenciando o que a gente está vivendo, né? Então, a primeira coisa que você pode observar é, bom, todo mundo saiu do escritório, foi para casa e foi utilizar o quê? Lives, né? Todo mundo foi para casa, parou de fazer compra física e passou a fazer compra online, né? Então, já aí você descobre o quê? Você descobre que empresas que oferecem esse tipo de serviço têm um upside bom. Você acabou de entender um exemplo básico, típico, que a Amazon vai voar, mais ainda do que ela já performou, né? Depois a gente vai falar um pouco de ações, um pouco de exterior aqui, né? E você vai entender, na verdade, que na outra ponta, quem é que perde isso, né? Quem é, por exemplo, são empresas que teoricamente não têm, na verdade, uma base, por exemplo, online muito grande, ou estão tentando se ajustar no meio dessa crise, né? E aí você tem, né, subsetores dentro do setor. Então você olha, por exemplo, imobiliário, né? Imobiliário, se você olhar agora, né, se você olhar quem tem, por exemplo, lajes comerciais ou shopping centers,
estão sofrendo uma queda extremamente elevada dos preços. Por quê? Porque você não sabe nem se eles vão receber o aluguel ou não das lajes ou das lojas que eles têm dentro de shoppings e estruturas comerciais. Mas na outra ponta, o que você olha em outro subsetor? O subsetor, na verdade, de armazenagem. Ou seja, se está todo mundo comprando online, eu preciso armazenar isso num negócio. Onde que eu armazeno? Como é que eu faço isso? Então você olha, não só lá fora como no Brasil, o setor de armazenagem está voando, né, no meio da crise. Ou seja, existe uma disputa hoje enorme, por exemplo, para achar lugar para se estocar. E o que aconteceu? O preço disparou, simplesmente. Né? A gente tem acompanhado de perto, dependendo da localização e do tipo de armazenagem que você tem aqui no Brasil, algumas dobraram de preço em menos de um mês. Né? Então, precisa ver a grande diferença que você vê, na verdade, como esses grandes investidores eles fazem esse tipo de análise. Né? Outra coisa importante que vale mencionar, quais são as outras coisas que a gente vê que fazem sentido, por exemplo? Bom, essas pessoas precisam comer. Né? Então, quando você olha, né, cadeias de supermercado, ou seja, alimentação vai continuar vendendo. Um pouco mais, um pouco menos, alguns vão melhor. Né? E quando a gente fala global, o que a gente gosta? A gente gosta de Costco. Né? Não sei se a maioria dos senhores conhece, mas Costco é um dos maiores atacadistas dos Estados Unidos. Né? E, na verdade, a ação está voando. Né? Assim, você, na média dos Estados Unidos, viu as ações caírem, na média, 40, 35, 40%. Né? Costco está voando, está para cima, está positivo no ano. Né? Então, são coisas que a gente olha, na verdade, que é o primeiro movimento, que é a onda que esse investidor vai fazer. O segundo movimento, ele é um movimento que teve uma ajudinha aí do Fed, né, americano, do Banco Central Europeu, né, e do Banco Central do BOJ, que é o Banco Central japonês e os bancos centrais de China, Coreia, assim por diante, que eles passaram, como eu falei, a comprar títulos públicos. E nos Estados Unidos, dado o estrago que foi feito na economia real, também foi permitido a compra de títulos privados. Então, agora, né, você tem o Fed americano comprando títulos privados de crédito de até 5 anos, com rating no mínimo de BBB-, o que é considerado high yield. Ou seja, agora nós temos, na verdade, um player que tem bolso ilimitado, que pode imprimir dinheiro na hora que ele bem entender, na verdade, dando liquidez para o mercado, dando liquidez para as pessoas. Então, esse será e já está sendo o segundo movimento. Por quê? Porque o movimento foi muito, mas muito forte. Principalmente em qual setor? De novo, vamos falar em subsetores. Setor de energia, setor de óleo. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, só que grande parte do petróleo dele é extraído de rocha, é o xisto. Né? E a 25, 30 dólares o barril, quebra praticamente todos eles. Né? Hoje, inclusive, não sei se terminou já a reunião da OPEP, está acontecendo, né? Entre Arábia Saudita e Rússia. Para quem conhece um pouco da história dos dois, é osso duro de roer. Né? Os dois, na verdade, independente de quem está certo ou quem está errado, e vamos trabalhar juntos, existe um conflito de ego muito grande. E, por incrível que pareça, o mediador que vai operar nessa história toda, por trás, o behind the scenes, será de novo os Estados Unidos. Né? E é incrível, porque a Rússia, na verdade, né, um dos maiores inimigos, sempre foi um inimigo histórico americano. Né? A Arábia Saudita na verdade, dependente dos Estados Unidos, mas vira e mexe, ela arma uma, né? ela faz alguma arte. Né? Mas todos eles sabem que sem a ajuda do governo americano, eles também não sobrevivem. Né? Esses dois países têm uma dependência enorme do petróleo. Não interessa a ninguém a um petróleo a 30 dólares. E muito menos o que chegou a bater perto de 20 dólares, como chegou há um pouco de tempo atrás. Então, olhando para esse panorama geral, acho que o investidor tem duas coisas falando de mercado, primeiramente global. Primeiro, olhe para as ações premium. Né? Hoje, no Brasil, você já tem acesso a comprar várias
se não a totalidade de qualquer empresa global no Brasil, seja diretamente, seja via um fundo, e fazendo exatamente o mesmo movimento que vocês fazem para comprar um papel local. Não exige abertura de conta lá fora, não exige transferência de dinheiro, é tudo feito da mesma maneira. E a vantagem é, que sempre, como eu estou muito tempo nesse mercado, muitos me falam assim, eu adoraria, por exemplo, ter Amazon, Apple, Disney e assim por diante. Você já consegue fazer hoje de uma maneira muito simples. Né? Então, o que eu estou falando para vocês é nossas visões, o que vocês deveriam fazer. O cliente, sim, deveria olhar mais para o mercado global de uma forma com mais carinho. Pra vocês terem uma ideia, a média de investimento no exterior do Brasil é menor do que 1%, contra, vamos falar mais da nossa cozinha, 45% do chileno e quase 30% do investidor mexicano. Tá? Na casa de 19, 20% do investidor colombiano. Ou seja, por que ele faz isso? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu trouxe a minha colinha, só para vocês terem uma ideia de resultado de bolsa, na verdade, né, que a gente teve Bolsa, Ibovespa, S&P e o MSCI ao longo do tempo. Nesse mês de março, que foi a maior queda histórica, na verdade, o S&P caiu 12,35% em dólar, o MSCI caiu 13,50 em dólar e o Ibovespa caiu 45,86% em dólar. É 3 a 4 vezes maior do que a queda que você teve lá fora. Tá? No ano, o S&P cai 19, eu estou falando até o dia 31 de março, né? 21% MSCI World, ou seja, que congrega todas as bolsas mundiais, e 65,84% no ano para o Bovespa em dólar. Tá? E aí eu fiz uma arte maior. Eu resolvi pegar do dia 31/12/2007, né, até, na verdade, do 31 de março de 2020. Eu coloquei a performance de 12 anos, né, colocando aí, na verdade, duas grandes crises. Tá? Ou seja, que o cliente, na verdade, ficou nas crises aguentando firme. Tá? Seja ele no Bovespa, no S&P. Se ele tivesse pegado as duas crises, ou seja, ele deu um azar enorme e entrou exatamente no início de 2008, antes de explodir, e resolveu sair agora porque ele não aguentou falar, não, duas eu não aguento. Né? Esse investidor aqui no Brasil teria perdido 60,73% em dólar e teria ganho no S&P 76% em dólar. Tá? Outros pontos para vocês entenderem. Vamos mudar algumas coisas para vocês entenderem por que toda vez o teu consultor, o teu agente autônomo falar para você, diversifica, investe no longo prazo. Voltando a falar de S&P, se você tivesse perdido os 10 melhores dias de cada ano dos últimos 10 anos do S&P, sua rentabilidade anualizada teria sido de 1%. Se você não tivesse saído, mesmo com a crise, sua rentabilidade anualizada teria sido de 6%. Então, o que a gente fala é isso sempre em dólar. Tenham em mente, na verdade, que a gente está falando em dólar. Então, o que a gente coloca para o cliente é o que a gente está vivenciando agora, só para fechar, Bruno, eu olho esse momento como uma enorme oportunidade de compra. É uma oportunidade assim única. A gente viu, a última que a gente viu foi em 2008. Né? Para quem não se lembra de 2008, um exemplo que eu adoro falar é a ação do Citibank chegou a valer menos de $1 em 2008, para quem não se lembra. Né? Quem sentou em Citibank ganhou 50 vezes, porque a ação bateu $50 em 4 anos. Né? Se você tivesse colocado $100 mil, você teria, na verdade, $5 milhões na sua carteira. Né? Então, assim,
tem que, na verdade, olhar e encarar assim, bom, hoje nós já temos variáveis, as variáveis começam a ficar claras, você começa a quantificar, nós vamos passar para um segundo estágio que a gente está entrando agora, de abertura de novo das economias. É provável que talvez em alguns países você tenha uma segunda onda, mas a segunda onda está acontecendo devagar. Os números de economia real serão ruins no segundo e terceiro trimestre, mas nós estamos, na verdade, o que a gente chama de bear market ready, que é o quê? Que o mercado sempre, porque você tem um ser humano por trás, exagerar para cima e para baixo. Você já teve o primeiro, que foi o quê? Empurrar o Ibovespa de 60 abaixo para próximo de 80 mil. O segundo bear ready market será hora que a gente começar a entender como será feita essa abertura. 2, o aparecimento de algum remédio crível, ou seja, testado, porque a gente não acredita que a vacina venha agora, né? Então, nós estamos falando aí num prazo de 6 meses, a gente deverá ter um ou mais remédios que funcionam. E 3, na verdade, num prazo de 12 meses, nós deveremos ter uma vacina, e a partir de 12, 18 meses, nós vamos encarar, podem escrever isso num papel, que a gente vai encarar o Covid, na verdade, com mais uma gripe sazonal. Mas ainda nós temos um longo caminho para isso. Bruno, passo para você. Perfeito, Beto. Não, excelente desfecho. Ó, foi assim, estão sendo quase 15 minutos aí que você vai no fôlego, que as perguntas elas vão sendo meio que respondidas naturalmente, assim, tá? Eu gosto de ir anotando, só que eu anotei as 4 páginas aqui, então eu vou ir devagar para dar uma retrospectiva para a galera. Depois a gente vai direto para as perguntas, porque já tem muita pergunta, inclusive sobre os produtos de vocês. Tá bom. Dados interessantes aí, insights que vocês pegaram, de oportunidades. Falamos de armazéns, falamos de alimentação, de setores lá de fora que estão indo bem no meio dessa crise. Falamos da Amazon, que tem a pergunta sobre, que a resposta ela vem, porque é uma pergunta sobre produtos também, sobre como acessar, como estar investindo na Amazon de alguma forma no Brasil. Sim. Tá? A gente falou, enfim, que existe uma segunda onda, que é uma onda que vai surfar esses trilhões dos Estados Unidos, enfim, todo esse incentivos dos bancos centrais, essa chuva de dinheiro que o pessoal tem comentado, que é a pessoal de energia, que é um setor que tem muito papel, enfim, é um setor que é naturalmente alavancado lá fora, enfim, e que é um setor para se ter ali no radar. Tá? Um dado mega interessante que você falou foi que 45% dos nossos vizinhos chilenos investem lá fora, e aqui no Brasil nenhum por cento investe lá fora. Então, isso é uma coisa, com certeza, a reflexão. Eu vou passando as páginas aqui, porque eu acho que tem muita coisa. Tá? Isso eu acho mega interessante. Tá? E os assessores de investimento, sim, falam sobre diversificação, tanto em classe de ativos como geograficamente. Você tem que estar diversificado geograficamente. E uma coisa que a gente costumava falar aqui bastante na Investmart é que o Brasil ele é entre 2% e 3% do mundo, quando a gente bota o PIB global ali. E aí, se eu fizesse uma pergunta para você, e aí eu já vou falar assim, se tiver alguém do Piauí escutando isso, eu não tenho nada contra o Piauí, é só um par estatístico. Se você investiria 100% do seu dinheiro no Piauí, porque o Piauí é 3% do Brasil, e o Brasil é 3% do mundo. Então, deixar seu dinheiro 100% no Brasil quer dizer que se o Brasil fosse o mundo, você estaria investindo 3% num lugar só, e aí fazendo um par seria um lugar do tamanho da demografia do Piauí. Isso é bem, bem legal. Eu tenho várias perguntas, o pessoal ficou muito curioso sobre como acessar esse mercado no exterior no Brasil. Então, eu acho que a gente pode falar do US Capital Growth já. Eu tenho uma pergunta antes, que acho que vai ser a pergunta para fechar macro, e depois a gente fala dos pontos da LEG e fala um pouquinho de como eles estão alocados, porque o pessoal ficou curioso. Pô, como é que eu consigo virar sócio da Amazon direto pelo Brasil? Estão me perguntando aqui, ó. Qual o procedimento para comprar ações ou fundos no exterior sem transferência do dinheiro lá para fora? Então, assim, ó, a Cláudia perguntou, poderia comentar quais os fundos da Legg Mason capturariam melhor o retorno dos mercados? Então, a gente vai falar bastante de produto já, mas tem uma pergunta do Leandro antes disso, que é sobre eleição Trump. Você comentou, e que é realmente uma ironia do destino, que o articulador da OPEP, que vai fazer a Arábia Saudita e a Rússia
fazerem as pazes ao Trump, né? Quem diria que a gente ia chegar onde a gente chegou. Então, aproveitando esse gancho aí, Trump, você acha que existe possibilidade de eleição? Como é que você enxerga aí? Talvez você dá uma foto panorama de eleições nos Estados Unidos e depois a gente vai direto para o US Capital Growth, que eu acho que é o US Capital Large Growth, que eu acho que é o carro-chefe hoje do Brasil, e a gente segue para falar de portfólio. Bom, primeiro a gente precisa saber se realmente vai ter eleição, né? Existe uma discussão hoje, na verdade, nos Estados Unidos, se você, na verdade, vai ter eleição ou não vai ter eleição. Mas o Trump, obviamente, por estar no governo, ele tem uma certa, na verdade, vamos dizer assim, um goodwill em relação, na verdade, aos democratas, porque ele está lá dentro, né? Ele está, na verdade, ele sabe o que está acontecendo, então esse tipo de informação é boa. Isso não acontece só, por exemplo, na verdade, lá fora, acontece no Brasil também, né? Você ter, na verdade, um segundo mandato, na verdade, você põe a máquina, na verdade, do governo para trabalhar para o seu lado. O vírus, na verdade, o vírus, ele talvez dê sorte para o Trump, porque se ele continuar do jeito que está caminhando, ou seja, você olhando para as curvas, na verdade, números de casos e mortes nos países, na verdade, e você analisar que está chegando o verão americano, onde a sazonalidade de vírus diminui, né, porque o clima melhora, é muito provável que, se houver eleições, na verdade, no último tri nos Estados Unidos, você já esteja, na verdade, com a economia americana voltando a andar, né? E aí você começa a ver os empregos melhorando, as empresas ficam mais otimistas. Bom, esse cara não gosta muito dele, mas ele fez o que ele fez foi correto, acabou ajudou as empresas, ajudou, na verdade, as pessoas físicas. Nós estamos vendo o desemprego agora caindo de novo. Então, assim, esse timing também, na verdade, ajuda, na verdade, os republicanos, né? Então, assim, você já está definido, na verdade, é o Biden, né, que era o vice-presidente, na verdade, do Obama, mas hoje, olhando para o contexto que a gente tem hoje, o Trump é levemente, na verdade, favorito em relação, ainda pelo que a gente tem hoje de dado, em relação ao Joe Biden, né? Perfeito, perfeito. Agora, a outra pergunta, eu acho que as outras 3 perguntas, eu acho que vale a gente responder falando do fundo. Então, a gente falou bastante de macro, a gente foi ali, enfim, conseguiu fazer meio que um passeio pelas economias, falamos um pouquinho de Europa, falamos um pouquinho de China, Ásia, falamos de OPEP, vamos acabar pegando um pouquinho ali de Middle East, falamos de Brasil. Agora, eu queria entender o portfólio. Tá? A gente pode falar do US Capital Large Growth, pode falar dos fundos da Legg Mason no Brasil em geral. Acessar o fundo da Legg Mason, isso é legal já para dar ali uma penteada e uma pergunta. Quando você investe num fundo da Legg Mason no Brasil, em real, você está comprando o portfólio que o Beto vai contar agora. Então, você vai investir lá na plataforma da XP, nesse fundo. Você pode perguntar para o seu assessor da InvestSmart lá, como acessa, e você vai estar comprando exatamente esse portfólio que a gente vai conversar agora, tá? Em reais, sem precisar abrir conta lá fora e entrar em uma outra situação fiscal. Isso aqui você acessa direto via os fundos da Legg Mason. Vamos lá? Vamos lá. Bom, um dos produtos, a gente tem alguns, né? Se a gente juntar o Extra aí, a gente tem 12 produtos na grade da XP. Mas a gente hoje, pelo tempo que a gente tem aqui, a gente vai falar de um fundo que a gente acredita que tem um grande potencial de ganho para esse cliente. E um dos motivos que a gente acredita nisso é parte do que eu estava falando lá atrás, né? A gente, na verdade, pelos próximos anos, dado essa crise que a gente está vivendo de Covid e mais petróleo, deve fazer com que, na verdade, você limite, na verdade, a inflação e o crescimento dos países, além do aumento da dívida desses países para os próximos anos, provavelmente até para décadas, né? E já existe hoje uma pergunta que ninguém sabe responder, será que isso vai ficar para quem? Para os filhos ou para os netos? Essa conta vai chegar, né? Então, o grande investidor, como eu estava falando, o investidor profissional, a primeira coisa que ele faz vamos procurar empresas premium, né? E que, na verdade, me oferece uma segurança e que eu entendo que ela, ao longo do tempo, ela vai me trazer um retorno, ou seja, um prêmio de retorno maior, né? Que, na verdade, ele dá um offset nesses riscos que eu estou falando, ou seja, ele elimina, de certa forma, esses riscos que eu estou falando.
Hoje você vê muito, na verdade, o quê? Em que setor você vê isso? Então, a gente, falando um pouco do produto, o Large Cap Growth, na verdade, é um produto que ele é de uma das gestoras do grupo. Ele se chama Legg Mason Clearbridge Large US Large Cap Growth. A primeira pergunta fala, bom, mas é só US? Eu falei, não, porque na verdade é o seguinte, empresas hoje nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 45% da receita do S&P hoje já é fora dos Estados Unidos. As empresas, elas são negociadas na Bolsa Americana, mas elas deixaram de ser americanas. Elas se tornaram grandes conglomerados globais. Né? Elas têm negócios no mundo inteiro e é muito provável que ao longo dos próximos anos esses 45 bata 50 e a receita das empresas virem meio a meio. O segundo ponto desse produto é que esse produto, na verdade, ele só compra empresas de crescimento que tenham, no mínimo, um market cap, ou seja, um mínimo de valor de mercado de de 5 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos equivalente hoje 25, a grosso modo, 25 bilhões de reais. Né? Então, são grandes empresas de crescimento nos Estados Unidos, né? E é um portfólio nosso que ele não foi criado ontem. Né? Essa estratégia é uma estratégia que ela já existe há mais de 20 anos, né? É uma estratégia muito, muito longa. E ela tem alguns papéis, que eu vou dar alguns exemplos para vocês, que esses papéis, a gente não é uma casa que a gente entende assim, compra o papel e agora esse papel não funciona mais. Quando você olha para a Growth, essa é a beleza do Growth. Você olha para empresas e você tenta enxergar nela o que, que ela vai fazer no futuro que vai mudar o mundo. Ou que tipo de serviço que ela vai prestar, ou que transformação que ela vai fazer, que pode me ajudar ou ajudar o mundo. Então, eu vou te dar alguns exemplos, 12 exemplos bastante interessantes para nós. Primeiro, Disney. Disney é fácil de entender, todo mundo conhece, né? Mas quando você olha para a Disney, início da década de 80, a Disney era um parque de diversão na Califórnia e outro parque de diversão, né, Magic Kingdom em Orlando. Hoje, né, passados, na verdade, 40 anos, eles, sim, a receita do parque é importante, mas eles são o maior grupo de mídia do mundo. Eles são donos da Pixar, eles são donos da Marvel, eles são donos do Star Wars, eles são donos do Disney Studios, eles são donos agora do Disney Plus, que é o canal de streaming, ou seja, para ver qualquer coisa da Disney agora você tem que assinar, como o Netflix, mas o Netflix da Disney, quem tem criança ou gosta de Star Wars vai ter que contratar o canal, né? Eles são donos do grupo da rede ABC, né? Então, assim, você vai olhando o que eles vêm fazendo ao longo do tempo, eles vêm diversificando e hoje eles são um dos top 3 maiores conglomerados de mídia do mundo. Quantas vezes a gente saiu desse papel da Disney? Nunca. A gente nunca saiu da Disney. A gente está sentado em Disney, aumenta, diminui, o papel fica mais caro, você diminui a exposição, o papel, na verdade, lança alguma alternativa interessante, como foi o Disney Plus, a gente vai lá e antecipa e compra, e assim por diante. Outra coisa, um papel importante para a gente, que a gente adora, e a gente tem desde o IPO, a gente nunca saiu. A gente está com esse papel há 16 anos na carteira. Ele se chama Amazon. Quando a gente comprou a Amazon, no início da Amazon, para quem já foi a Nova York, conhece Nova York, existia uma livraria lá atrás chamada Brooks and Brothers, ainda existe, né? E essa livraria, na verdade, ela era a maior livraria de Nova York, e essa livraria, ela comprou ela e imediatamente, alguns anos depois, ela, na verdade, anunciou que ela estava criando um leitor de livros digital, ou seja, ela estava matando o principal ativo que ela tinha, na verdade, naquela época. Né? E, perdão, falei Brooks and Bros, é loja de roupa, é Barnes and Nobles, perdão. Tá? Esse foi o primeiro ponto. E quando a gente se aproximou deles na história, a história era, bom, o que você está fazendo? Eu falei assim, ó, a gente gosta, a gente entende que vai ter público para o livro, mas a gente entende que daqui 10, 20 anos, as pessoas não irão mais comprar livro físico. Bom, passado alguns anos depois, esse cara olhou e falou o seguinte: eu acho que é mais do que isso. As pessoas não vão só consumir livros digitais, elas vão consumir qualquer coisa de forma digital. Eu vou abrir, na verdade, um mercado digital e eu vou abrir a minha loja e eu serei o maior varejista do mundo, não só dos Estados Unidos.
Bom, muita gente saiu da sala, levantou o investidor, vendeu tudo e foi embora e falou assim, esse cara tá maluco. Hoje é fácil falar, né? A maior varejista do mundo, né? Ela não só é loja própria, como ela hospeda várias lojas menores embaixo, né? E o novo movimento da Amazon que vem acontecendo, e ele não é muito divulgado, principalmente aqui no Brasil, é que eles já são a segunda maior operação de nuvem do mundo. Então a Amazon, quando você olha para ela, fala assim, ela tem um mercado lá, vende as coisas dela no site, tem lá o Kindle e tal, e assim por diante. Eles, há 10 anos atrás, olharam e falaram o seguinte, a turma não terá mais servidor físico e o servidor vai virar nuvem. De novo, olhar 10 anos atrás era praticamente impossível. Então, quando você fala do Jeff Bezos, você fala, o cara é um gênio. Mas não é fácil analisar, porque quando você é um analista, você olha e fala assim, bom, a empresa vende tanto, eu acho que ela vai faturar 30% a mais, a ação vale tanto. Quando você vai falar com uma empresa growth, ele vai olhar para você e falar o seguinte, eu acho que o mundo vai caminhar para isso, eu vou inventar um serviço, uma maquininha que vai fazer isso, e lá na frente, né, eu vou dar tanto dinheiro, na verdade, para esse investidor, que ele não sabe onde ele vai botar esse dinheiro. Bom, mais uns 40% saem da sala. Sobraram quem? 20, 30 pessoas. Então, assim, ser analista de growth hoje, na verdade, é um edge muito importante. E é por isso que a gente quis trazer esse fundo a vocês. Esse fundo hoje tem mais de 20 bi de dólares, é um dos maiores fundos de growth nos Estados Unidos. Tá? Ele está aberto na XP, tá? Ele tem as duas versões, ele tem a versão redeada. Para quem? Para o cliente que acha que R$ 5 é um câmbio ok, ele nem vai subir muito mais e também se desabar, quanto mais desabar, melhor, ou para aqueles que acham que, na verdade, ainda tem lenha para queimar, nós teremos mais valorização, o fiscal do Brasil será muito ruim e aí o câmbio vai bater mais ainda, você entra para o que a gente chama de Western Asset BDR. Né? Os dois são muito parecidos, apesar dele chamar Western Asset BDR, a carteira é montada pela Clearbridge. A Western só executa. Top 10, né, falando de nomes para vocês entenderem dessa carteira hoje. Né? E essa carteira ela sofreu uma grande... A gente foi às compras em março. Né? Era um tiroteio e nós fomos às compras. Nossa maior posição hoje é a Amazon. A gente tem 8% do portfólio em Amazon. A nossa segunda maior posição é Microsoft. Tá? Ela já foi maior. Hoje, inclusive, ela é menor do que o índice que a gente olha. Né? Ela tem cerca de 6% e o índice, na verdade, tem 8,43%. A nossa terceira posição é Facebook. Nós temos um over em Facebook. Né? Vocês devem ter visto Instagram, Facebook agora mais recentemente, né? O que está acontecendo lá, sem entrar em julgamento de valor, se vão deixar fechar, se unir ou não, né? Mas para a gente é importante. Nossa quarta aposta é Visa, e por que Visa? Né? A gente tem o dobro do índice, porque as pessoas vão continuar fazendo compras em cartão. Não dá para você pagar em dinheiro. Quando a gente fala cartão, a gente tem que sair, né, do nosso mundinho aqui e achar que o mundo é Estados Unidos, que Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e que a Europa são só as capitais. Né? As pessoas também no interior e nos outros estados passaram a usar muito mais cartão e continuarão indo para esse movimento digital. Portanto, a gente tem Visa, Alphabet, né? Alphabet, para quem não sabe, Amazon, né? Outra posição que a gente tem na carteira. Apple também é uma posição que a gente tem boa na carteira. United Health, né? Setor de saúde, né? Então, é importante para a gente, fornecedor, né, de coisas específicas de saúde, e a gente sabe que material, devido ao Covid, faz todo o sentido. Adobe, né? Para quem não sabe quem é o Adobe é o criador do PDF, arquivo PDF. Né? CorelDRAW, para uma coisa um pouco mais, para quem é mais de mercado de design. Zoetis, né? Ou Zoetis, para quem não conhece, mas tem animal doméstico em casa, é o maior produtor, na verdade, de vacinas e remédios para cães e gatos no mundo e outros animais, como boi, gado e assim por diante. E a 10ª empresa é o que a gente chama de Thermo Fisher. A Thermo Fisher é a maior produtora, na verdade, e desenvolvedora de testes para vírus e bactérias do mundo. Ou seja, quando você olha
para a nossa carteira hoje, né, cerca de 50% dessa carteira ela está indo diretamente, abordando diretamente Covid, né? A gente está olhando o quê? Empresas que a gente entendeu que iriam sair bem, na verdade, nesses tempos de Covid. Ao longo do tempo, você vai alterando conforme as performances elas vão andando. Mas você tem outros, né? Eu não citei Disney no início. Disney também é parte da nossa carteira. A gente diminui um pouco a posição, porque com os parques fechados, você, na verdade, fica um pouco, né? A receita cai. Mas ela hoje, para vocês terem uma ideia, ela está entrando no nosso portfólio, porque esse portfólio ele é dividido em três, ele é stock picking, stable, ou seja, stock picking é o que eu gosto, falo assim, isso aqui vai voar, stable, né, que é mais ou menos 50%, 60% da carteira, ou seja, é aquilo que paga, são empresas premium, não vai me decepcionar, o dinheiro sempre vai estar ali. Então, um exemplo de stable é Visa e cíclica. Ou seja, empresas, a gente está olhando muito para cíclico hoje, que é o momento que a gente está vivendo. Né? Então, esse produto, só para fechar um pouco com vocês, eu de novo pegando aqui a minha colinha aqui que eu tenho de resultados, porque eu não consigo, né, pegar todos os resultados de cabeça, mas só para vocês terem aqui uma ideia do que esse fundo performou, na verdade, eu vou dar, mês, ano, 12 meses, 3 anos e 5 anos, que acho que tá de bom tamanho. Tá? O Large Cap Growth performou negativamente 9,23 no mês de março, 14,66 negativo no ano, isso em dólar. Então, quando você tem a versão em real, esse resultado melhora. Né? 12 meses, menos 3. 3 anos, 16%, estou incluindo a crise. 5 anos, 59,55%. Ou seja, perdão, 3 anos, 31,59%, 5 anos, 59,55% em dólar. S&P caiu, na verdade, cerca de 13%, 12% no mês contra 9% do fundo. No ano, o S&P cai quase 20% e o fundo cai 14%. Em 12 meses, o S&P cai 7%, a gente cai 3%. Em 3 anos, ele positivo 16% e nós 31%. E em 5 anos, a gente 60%, 59%, 55% contra 38% e 47%. Ou seja, é um fundo só de grandes empresas, é um fundo de empresas, quando você abre a carteira dele como um todo, ele é extremamente reconhecido pelos papéis que eles estão na carteira. Né? São grandes empresas com negócios globais, com negócios relativamente estáveis. E para fechar aqui, nós não temos aquele problema velho conhecido do Brasil de liquidez. Todos os nossos fundos para exterior são entrada D0, D1, saída D1, D5. Só é D5 por causa de feriado, porque a gente pode dar o azar de pedir aqui num dia ser feriado lá fora e ser, por exemplo, uma sexta-feira. Aí você tem sábado, domingo, você já perdeu 3 dias e aí você precisa pedir o resgate, que demora mais ou menos um dia para o dinheiro voltar para o Brasil. Porque lá fora o fundo é D0. Tá? Então, só para fechar aqui a conta para vocês, nossos fundos não são D30, não são D60, não tiveram nenhum problema de liquidez, são grandes empresas, o cliente entra e sai e ele tem as duas possibilidades. Se quiser em real, achando que o câmbio 5 já foi, já deu, é um momento de estresse, até caiu um pouco agora, né? Chegou a bater 5,20, se não me engano, até a hora que eu olhar, estava 5,06, 5,05, né? Não sei como foi agora à tarde, mas estava caindo forte de manhã. Você tem essa possibilidade. Se não, se você acha que ainda tem muita lenha para queimar, que esse câmbio vá a 5,5, 6, você pode ter a possibilidade de fazer a performance do fundo mais o dólar, que é o Western Asset BDR. Esse era um pouco que eu tinha para falar sobre um dos fundos que a gente tem na casa, Bruno. Perfeito, ficou claríssimo. Respondeu aí pelo menos umas 3 perguntas. E eu queria só voltar nessa parte do hedge para ter certeza que ficou claro para a galera. Qual é a diferença do US Large Capital Growth do Western Asset, lá da Western de BDR? Lembrando que a Western e a Legg Mason são todos parte do mesmo conglomerado. Quando você tem um fundo com hedge, quer dizer que você vai ter só as oscilações das ações que ele está comprando, da Amazon, Microsoft, Facebook, todas aquelas que a gente comprou aqui.
Quando você tem um fundo sem o hedge, que é o caso da Western, quer dizer que você, além da oscilação das ações do fundo, você vai ter as oscilações do dólar também, tá? Para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Se tiver alguma dúvida sobre isso, vocês podem ir ali direto no assessor da Investmart, que a gente tem acesso total. O pessoal da Leg Mason sempre deixou as portas bem abertas para a gente, então a gente consegue tirar dúvida, pegar material. Vou fazer uma pergunta rápida, Beto. Você tem algum material disso que você está vendo aí? Eu sei que você está com suas escolas aí, eles são 2 ou 3 slides, o pessoal está querendo ver material. Tem algum material Sim, comparativo sim. com a S&P? Então, vou fazer o seguinte, é só para quem está aqui escutando a gente. Quem for lá no Instagram da investmart.xp e mandar lá no comentário da última foto, que é a foto que a gente está anunciando essa live aqui, que quer o material, vai lá e comenta, eu quero o material da live. Eu peço para o pessoal da Investmart ir lá, e aí esse pessoal vai mandar um direct para você no Instagram mesmo, e você vai mandar um e-mail, e eu peço para o Beto mandar o material aqui, a gente manda para vocês. Então, todo mundo que quiser o material, investmart.xp lá no Instagram, comenta lá na foto dessa live, eu quero o material da live, eu quero o material da live. Quem comentar, eu peço para o pessoal lá do marketing pegar o e-mail e mandar para vocês. Isso aí era o recado. Uma coisa que eu queria ter falado no começo, que foi perfeito, assim, acho que foi até natural. Você falou que o legal do fundo de growth é o fundo que você pega empresas em pleno crescimento e empresas que têm o potencial de mudar o mundo. E aí, no final, você vai e me diz que no portfólio tem uma empresa de teste com certeza, é uma empresa de infectologia, enfim, de laboratório de teste. Então, como é que o discurso encaixa e faz sentido, né? Cara, muito obrigado, assim, foi uma aula. Eu acho que serviu muito para o pessoal conhecer mais a Leg Mason, tá? Eu que sou bancário, ex-bancário, trabalhei na HSBC, trabalhei no Itaú, eu conheço a Leg Mason da época do Citi. Inclusive, tem amigos seus aqui, o Walter Silva falou que desde 2006 te conhece, você é referência para ele, o Walter Silva trabalhou no Citi também. Conheço ele bem. Tá aqui comentando. Vou mandar o material, galera. Pode fazer ir lá no Instagram, investmart.xp e pedir lá no comentário, tá? Que aí a gente manda um direct, pega o e-mail e manda para vocês. E aí eu gosto de terminar assim, Beto, se você puder ajudar. Uma lição que você aprendeu nesse período e uma dica para a galera investidora, que às vezes está com uma dificuldade de diversificar. É muito importante, eu vou precisar de novo. Imagina você poder ter no seu portfólio Disney, a Alphabet, enfim, Amazon, Apple, o PDF lá, né, o Adobe. A maior empresa de testes dos Estados Unidos, com certeza está envolvida aí nessa turbulência que a gente está. Facebook, que é o Instagram, Visa. Enfim, imagina você ter tudo isso num portfólio apertando um botão lá na plataforma. É exatamente isso e que a Leg Mason possibilitou para o investidor brasileiro que tem conta na XP. Tá? Então, isso é bom ficar claro. Dúvidas vão surgir, então você consulta o assessor. De novo, a gente tem uma ponte muito boa lá. Mas eu queria, para a gente encerrar, além de agradecer, Beto, assim, o seu tempo e a sua aula, que foi uma aula, eu queria que você desse ali uma lição que você aprendeu nesse momento difícil que a gente passou. Não precisa ser nem uma lição de mercado financeiro, uma lição genuína e uma dica para os nossos investidores aí, que normalmente essa dica vem acompanhada de uma palavra de otimismo. Acho que a maior lição que você aprende é que o mercado é soberano, né? E que você não estará 100% certo nunca. Acho que se você acertar 60%, 70% das suas apostas, tenha certeza, na verdade, que você fez, na verdade, um grande investimento. Né? Tenha humildade, na verdade, de quando você errar, né, endereçar isso da melhor forma possível, reconhecer esse erro, né, e de alguma forma utilizar desse erro e mudar e aprender com isso. Né? Segundo ponto que eu queria falar, e é muito importante, assim, mantenham-se frios, resistentes, olhando, né, percebendo o que está acontecendo à sua volta. Né? Não precisa ser um especialista para entender que empresas, por exemplo, como uma Amazon, por exemplo, vai se sair bem num negócio desse. Por quê? Porque ela tem nuvem, porque ela é a maior varejista online do mundo. Não precisa ser, na verdade, nenhum profissional de mercado para entender que os supermercados vão se sair bem nessa crise ou serão um porto seguro durante a crise.
não precisa entender, na verdade, que as empresas que fornecem testes para os laboratórios e hospitais irão se sair bem. Independente de você estar falando que, olha, olhando assim para as pessoas, o mercado, não é isso. Nós estamos olhando aqui para números e o que a empresa faz. Então, assim, nós vamos acertar, nós vamos errar, né? Esperamos acertar mais do que a gente erra, né? De novo, o mercado é soberano, mantenha-se firme, não saia, na verdade, nos momentos. E eu estou muito sincero com você, estou bastante satisfeito que em 25 anos de história foi a primeira vez que eu vi, né, captação positiva na Bolsa Brasileira durante uma crise. Primeira vez na história que teve captação positiva desde que eu entrei no mercado financeiro. 8 bilhões positivo em fundos. E investidor estrangeiro saindo do Brasil. Saíram 55 bi de estrangeiro e entrou 8 bi de local. Muito legal. Assim, mantenham-se firme, né? Olhando para o horizonte, as coisas vão voltar. Isso demora 12, 18 meses para entrar, vamos dizer, voltar ao ponto legal. Mas olhem ao redor de vocês, tem muita oportunidade, né? E se vocês precisarem de ajuda, liguem para o investidor, liguem para o assessor de vocês, né? Falem com eles. Se eles também precisarem de ajuda, eles entram em contato também com a gente e a gente ajuda vocês, tá? Fechando aqui, obrigado pelo tempo. Eu estourei aqui, já passou mais de uma hora. Tenham todos aí uma Páscoa, uma boa Páscoa, uma Páscoa diferente, né? Enfim, mas eu acho que, por outro lado, está todo mundo próximo, né, das suas famílias, reconhecendo às vezes que a gente fica até um pouco longe dos nossos pais, avós, assim por diante, mas mantenha-se firme, tenham todos aí um bom feriado, um bom final de semana, né? E a gente se vê numa próxima aí, Bruno. Muito obrigado, Beto. Obrigado, galera. Uma boa Páscoa, aproveitem bastante. E isso aqui vai estar no YouTube daqui a pouco também. Quem perdeu o início, quem quiser mandar para alguém, nos nossos canais, tá bom? Fiquem com todos aí, todo mundo se cuida, todo mundo em casa, tá? Um grande abraço. Obrigado, Beto. Um abraço.